pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Mais uma vez, estamos aqui trazendo um assunto muito legal. Eu já estou ansiosa. Eu também. A ansiedade já está derrubando as coisas aqui. Muito legal. Faz tempo que a gente está tentando gravar sobre esse assunto com essa pessoa. Então, vejam que eu estou tão ansiosa que já até esqueci dos nossos patrocinadores. Já estava pulando já pro convidado. Pessoal, vamos agradecer aí, Gia, aos nossos patrocinadores que permitem nosso canal continuar no ar. É isso aí, pessoal. Nosso muito obrigado à Procrio, à Soprema, à Imper Solutions, à Soncine e ao IDD. Muito obrigado por manter aí o nosso canal em alto nível, né? Sempre em alto nível, voando. Aliás, hoje a gente vai voar um pouquinho. Hoje, pessoal, a gente trouxe um convidado muito especial, aproveitando a presença dele aí no 17º Simpósio de Impermeabilização, que ocorreu essa semana, para a gente falar um pouco dos ensaios não destrutivos para diagnósticos das manifestações patológicas relacionadas à impermeabilização. Que grande esse título, né? Grande. Depois a gente simplifica, ele vai explicar direitinho pra gente o que é tudo isso, né, Gi? Não, e a gente não podia perder a oportunidade, né? Porque esse é um profissional diferenciado, né, gente? Com certeza. Como vocês sabem, eu vou aqui ler o currículo dele, mas vocês vão perceber que ele é diferenciado. Totalmente. Vamos lá. Pra começar, gente, ele é enfermeiro do SAMU. Chama o SAMU aí, galera. Chama o SAMU aí, gente. Já começa diferente. Nossa, o que os engenheiros notáveis estão trazendo um enfermeiro do SAMU? Né? Qual é o assunto que tem? Qual é a interligação, né? Mas vocês vão perceber que tem muita ligação aí. Mas ele também é engenheiro civil, ele é especialista em patologias em obras civis, ele é especialista em impermeabilização. Ele ainda atua no SAMU, galera. Não é brincadeira, não, viu? E aí ele também tem uma empresa de laudos periciais, ensaios, avaliações, que ele vai contar um pouquinho para nós. Seja bem-vindo, Robson! Direto do... Palmas! Palmas, gente! Olha aqui pro canal das Engenheiras Notáveis. Como diz o pessoal hoje, gente, convidado internacional. Convidado? Assim, estranhei muito, né? Porque saí de 33, 35 graus, peguei 10 aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Que aguente, sofreu, né? Esse gradiente térmico me quebrou. Muito bem-vindo, agradeço o convite, meninas. Assim, a gente já via comentando isso há um bom tempo, mas nunca calhou pra gente estar junto aqui. Exatamente. Mas agora deu certo. Agradeço imensamente o convite e mostrar, assim, conversar um pouco sobre o assunto, contribuir com a engenharia, porque a gente sabe que tem muita coisa que gera muito amadorismo ainda. A gente tem que ser mais profissionais em muitas coisas. Concordo. Então, assim, a gente está aí para tentar ajudar quem quiser embarcar nessa área. O campo ele é vasto, só que tem que levar a sério. Robson, conta pra gente um pouco aí da sua trajetória, como que você caiu na engenharia, enfermeiro do SAMU, gente, olha. Um profissional que cuida da saúde humana e das edificações. Isso aí, ó. Bom, belo bordão. Vamos lá. Eu fiz enfermagem, formei em 2003, 2004 eu comecei a trabalhar. Surgiu a oportunidade de fazer engenharia civil. Aí o pessoal fala, por que não medicina? Porque está na área da saúde. O que tem a ver humanas com exatas? Totalmente diferente. Aí, eu sempre gostei de inventar. Minha mãe sempre falava, ó, chegava brinquedo novo, eu quebrava para ver o que tinha dentro. Olha então já tinha uma certa... E aí, mas isso fluiu. Aí surgiu a oportunidade, fiz engenharia, entrei. Último ano de engenharia. Estava desesperado. Não sabia onde eu ia atuar. Aí caiu a matéria de patologia. Aí você se encontrou, né? Aí um professor excelente. Fábio, brigadão pelas dicas, viu? Professor, não pode deixar esse cara, mora no meu coração. O Fábio Ribeiro me ajudou muito. Me indicou o IDD. Que legal, ele que me indicou o IDD, que estava começando o IDD ainda. Só um parênteses, tá vendo? O IDD sempre presente sempre com a presente, gente. Sempre. Entendeu? E aí, beleza. Patologia. Aí comecei a fazer, tal, me achei. É isso que eu vou fazer. Por quê? O que tem a ver a enfermagem com a engenharia? No meu caso, tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com a saúde... Você vai fazer uma anamnese do paciente, você vai ver algum médico vai buscar hipótese diagnóstico, algumas situações, a gente vai direcionar. Eu já tinha um olho um pouco mais trabalhado para a parte de doenças, de identificar um paciente ou alguma coisa ou outra.
Na engenharia patológica, isso foi aprimorado ainda mais. Por quê? Eu tenho que fazer uma anamnese da minha edificação. Sim. Eu tenho que entrevistar o síndico, o zelador. O zelador é o cara que sabe tudo. Então, você tem que investigar. Verdade. É o faz tudo da obra. É verdade. É o zelador. E aí, com isso, surgiu o quê? Na saúde, são as hipóteses diagnósticas. Na engenharia, são os ensaios. Então, a gente tem... Eu consigo ver uma certa situação e já direciono um possível ensaio para aquela situação. Existem N ensaios, destrutivos e não destrutivos. E aí a gente vai ver qual é que vai acalhar melhor, porque o custo é muito alto. Então, nessa situação, eu falo que tem tudo a ver. Ah, mas não cansa, não, porque quando eu estou em uma área que o SAMU ele é uma coisa, uma paixão mesmo que eu tenho. E o que acontece? Você sai de um plantão corrido, cansativo, Pesado, e você né? muda o foco. Você vai para uma outra situação, onde você está mais livre. Aí, às vezes, você faz alguma coisa na engenharia que está amassante, você vai para a enfermagem, já mudou o foco também. Você já tem o outro, você consegue pensar. Legal. Então, é bem isso. Legal. Os seus conhecimentos de enfermagem, então, contribuíram muito para a sua área de patologia. Com certeza, porque doença humana e doença predial. Legal. Doença das estruturas. Legal. Isso é legal porque a gente sempre costuma fazer a analogia, né? Em outros episódios a gente fez, inclusive de concreto, O Emílio. a gente fez com o Renato. Também. Então, hoje a gente tem alguém que tem a prova viva disso. Exatamente. Um cara que atua na saúde humana e na saúde das é. edificações. Pegando um gancho, o que acontece? Os exames que são feitos na saúde não mudam para a engenharia. O que eu quero dizer com isso? Você faz um raio-x, o Kirk é especialista em raio-x, a gente sabe muito bem disso. Ultrassom, tomografia. Isso eu tenho na saúde. E tem na construção. Tem na construção. Aí eu ainda brinco, ainda tem o nosso hemograma, que é feito na saúde, e eu falo que alguns ensaios de coloração é o nosso hemograma, fenolftaleína, o ensaio de fotoluminescente ajuda também. Então você consegue identificar alguns pontos. A fenolftaleína é o comum. Sim. Você borrifou ali, coloriu, tá tranquilo. Senão, tá alguma coisa errada. Vamos investigar, vamos mais a fundo. Ver. Então, assim, eu sempre assimilo os ensaios da saúde com a engenharia. Show de bola. Ô, Robson, agora uma curiosidade. Você foi lá pro IDD, seu professor até comentou. Quando que você sentiu que ia para essa área de ensaios, de exames? Como que começou isso? Quando a gente teve uma aula e eu consegui buscar isso aí, e eu sempre fui aquela pessoa que não me contentava. Isso é isso, então, eu quero saber por que buscar. E assim, isso é o nosso diferencial também. Porque a gente não pode se contentar, o que está escrito. Eu tenho que saber realmente se aquilo é aquilo mesmo. Se procede, né? Procede. Tanto que, assim, só uma sacadinha rápida, demografia. Hoje está o boom, mas a Gi fez patologia comigo em 2015. Eu já tinha comprado os primeiros equipamentos em 2015. Como diz o povo, o Robson é fuçado. Na aula ele já tava lá, às Robson vezes levava... tá aqui, daqui 5 anos o pessoal tá chegando onde ele tá. Não, mas às vezes você levava pra aula, às vezes. Gente, montei esse negócio aqui. O Robson já chegava lá na aula com o negócio. Tive aula com outro professor muito bom também, e ele me ensinou, me deu os passos de fazer o meu potencial de corrosão. Que legal. Você montou um equipamento? Montei equipamento. Olha só. Por quê? Porque ele me deu as dicas e a gente chegou e conseguiu montar ele. Bacana, hein? Muito legal, muito legal. Isso aí também pode ir para publicação, hein? Já vamos fazendo anotações. Já vamos anotar aqui. Vamos anotando aí pra Já gente vamos fazer uma anotar. listinha. Ô, Robson, mas vamos lá. Entrando aqui na nossa pauta, então a gente vai focar aí nos ensaios que seriam aí, né, na analogia, os exames que a gente faz para quando a gente não tá bem, tá, o médico avalia, ele vai lá e pede alguns exames para fazer um diagnóstico, né? Então, na construção, a gente teria os ensaios que se dividem em destrutivos e não destrutivos. Isso, perfeito. Conceitua pra gente um pouquinho o que são os ensaios destrutivos e os não destrutivos para o pessoal entender. Como o próprio nome está falando, ensaio destrutivo. Você vai ter que não é destruir a estrutura, mas abrir uma janela, alguma situação que a gente possa explorar
exemplo, eu tenho lá, a gente vai fazer uma avaliação de um pilar. Eu não tenho um projeto. Você tem não nada. sabe o que tem lá Não dentro, tem o que tem né? lá dentro. Então a gente abre a janela de inspeção. Isso é um ensaio destrutivo. A gente vai abrir a janela de inspeção, explorar, pra gente ver cobrimento, a gente vai ver que aço que tem ali, como é que tá esse aço. E nem sempre isso. Às vezes eu tenho uma fissura em um pilar e eu quero identificar se aquilo realmente é uma corrosão, está acontecendo corrosão. Eu exploro. Isso aconteceu tem um mês. Eu fiz um laudo e aí estava todo mundo preocupado que tinha uma rachadura no pilar. Gigantesca, de fora a fora. O pessoal do prédio estava com medo. Vai cair, tranquilo. É a primeira frase, né? Isso e no térreo. Cheguei lá, vi, a grosso modo, identifiquei que seria uma fissura por corrosão. A gente já consegue identificar algum tipo de fissura. Sim. Beleza, fissura longitudinal, tranquilo. Marquei o dia para fazer a janela, levei fenolftaleína, levei todo o material que deve ser feito. Quando eu comecei a abrir, o que eu descobri? Reboco. O reboco de 7 centímetros. Nossa, que tava fissurado. Que estava na interface do pilar, de um pilar pré-moldado, que também uma falha. Não foi executado de forma adequada. Por que isso aconteceu? Porque não foi feito um lixamento, não foi feito um chapisco rolado ali para ter essa aderência. Então ela rachou na interface. Caramba, hein? Então, ou seja, eu abri para ver uma coisa e descobri outra. Na verdade, mas no concreto não havia nenhum Nada, tipo de zero. fissura. Não, era por causa da espessura então, e a forma de execução. execução. A gente transferiu, entrou né? com uma coisa, só que assim, serviu para quê? Então, essa é a função de um ensaio destrutivo. Você vai tentar explorar aquela situação, voltando para a saúde, não na minha área, mas na área médica, cirurgião. Quando você chega um paciente com algum problema no abdômen, existe uma laparotomia exploratória. Ele vai explorar o abdômen para ver que tipo de problema ele vai encontrar ali. Porque a gente fez? A gente abriu, fez uma incisão, abriu e encontramos outra situação que não tinha nada a ver. Tranquilizei o pessoal do condomínio. Podem ficar nas suas casas, gente, não vai cair. Que não tem problema, entendeu? Então, esse é o ensaio destrutivo. O ensaio END, famoso, o não destrutivo, é aquele que você não vai fazer agressividade àquela peça. Exemplo, a gente tem um ensaio de termografia que hoje está muito em evidência. Isso é um ensaio que está assim, bombando. Mas também não é só assim, chegar e vamos... Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Sim. É um ensaio que você não vai destruir aquela... E a gente chama de um ensaio semidestrutivo, que nem tem essa classificação, mas já acaba colocando por quê? O ensaio de potencial de corrosão. A gente vai tentar achar um ponto nessas ferragens, um ponto pequeno, só para você achar um ponto que você vai conectar ali e vai fazer toda uma leitura. Um outro exemplo de ensaio não destrutivo é o ensaio de pacometria, que na verdade pacometria é uma marca. É um ensaio eletromagnético de identificação de armaduras. Olha só. Pacometria é uma marca, isso aprendi com Kirk. Abraço, Kirk, já esteve aqui conosco. É estilo Bombril, né? Sim, entendeu? Então, aí você consegue identificar, existem N equipamentos no mercado. Desde um mais barato até um hard, um diz o outro. Um top isso de linha. Mas você consegue fazer a mesma similaridade. Às vezes, aquele equipamento topíssimo, que eu já tive acesso, e eu tenho um equipamento que custa aí R$600, ele me identificou o ponto que eu queria e o outro não me identificou. Caramba. Mas você vê como que a experiência faz a diferença, né? Total. Então, hoje eu tenho os dois. Eu não tenho um topíssimo, eu tenho um mais simples e um outro melhor, que consigo identificar bacana algumas coisas. Entendeu? Legal, Pra gente poder achar. Isso é Show de bola. bom você ter essas... Não quer dizer que sempre o que é mais caro é o melhor. Verdade. Tem que pesar a eficiência de cada um. Exatamente. E para qual o seu objetivo, né? Exatamente. Com aquele Com equipamento. aquele equipamento. Eu Show acho de que bola. tem 3 coisas que a gente pesa, né? Eficiência, o seu objetivo e a sua experiência. Sim, com certeza. Essa experiência é fundamental. Fundamental. Tanto para realizar o ensaio quanto para interpretar os resultados, Sim, né? você saber porque o que acontece. A gente vê muito hoje aí no mercado. Faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Eu brinco muito que é o engenheiro pato.
O que é o engenheiro pato? O que é que o pato faz? O pato nada, o pato corre, o pato voa, mas nada faz bem. Gostei, mais uma analogia Aí, ó, boa. tá vendo? Gostei. Cada Aliás, episódio é uma engenheiro frase. A gente tem que parar com isso. Na engenharia, a gente querer fazer tudo e não fazer nada. Exatamente. Então, por isso que eu coloquei que é o engenheiro pato. Eu sou engenheiro civil, especialista em patologia. Beleza. Como eu caí na impermeabilização? Pela patologia. Por quê? Boa parte dos problemas relacionados, que eu comecei a fazer muito laudo, e eu comecei a observar que boa parte relacionada ao quê? A impermeabilização, infiltrações. Não sabia bolufas. Não tinha ideia. Tenho que estudar, né? Vou estudar. É. Aí entrei Na pós. no IDD na pós e busquei. Entendeu? Então hoje eu consigo enriquecer muito o meu lado, bato de frente com o sistema que tá errado, com a falta daquilo, conhecimento de nome, muita gente acha que não é importante. É fundamental. Fundamental. É fundamental. Você reportar aquele laudo, por que aquela norma X não tá, entendeu? Então isso é importante. Então não é só você chegar, então você tem que estudar. Exemplo, chegou, eu falo muito isso, chegou alguma coisa pra gente lá no nosso escritório, você faz isso? Faço. Mas eu não vou fazer. Uma coisa que eu aprendi com o Anderson. Aê, Anderson. Mais um Anderson. Anderson também abraça, estreou com a gente, né? O Anderson Foi o primeiro, né? Eu aprendi isso com ele há muito tempo atrás e eu sempre repito isso. O mais importante não é saber tudo. O mais importante é ter o telefone de quem sabe. De quem sabe, isso é verdade. Essa frase é muito a cara dele. Essa frase é a cara dele. Eu aprendi isso com ele. É verdade. Ter o telefone de quem sabe. Isso aí. Não adianta. Então, ou seja, eu tenho um parceiro para isso. Agora mesmo, a gente está lá fazendo uma avaliação de uma laje de estacionamento. Eu não faço cálculo estrutural. Eu sou engenheiro civil. Tenho habilitação? Tenho. Tenho competência? Não. Não, A gente tem que saber muito bem, pessoal, diferenciar o que é competência e o que é habilidade. Exatamente. Que eu acho que é o que falta muito no nosso mercado. Então, eu tenho lá o parceiro que a gente está sentando junto. Eu entro com a parte de equipamentos, alguma avaliação, e ele faz os cálculos. Não é porque eu sou engenheiro civil que eu sou obrigado a saber tudo. O pessoal fala muito isso. Você faz quanto? Não, sei lá aí, vamos tomar. Eu não sou obrigado, gente. É verdade. Mas uma coisa que a gente, voltando à analogia da saúde, é tipo assim, você vai num médico, num ortopedista pra ver uma dor de cabeça? Pra ver um problema no coração? Sim, você não vai. Então, agora, por que o engenheiro tem que saber tudo? E outra coisa, a gente tem que aprender a cobrar. Que eu falo muito isso, eu sou especialista na área, eu estudei pra isso. Sim. Eu investi nisso, né, Robson? Nisso. E assim, eu não tenho soberba nenhuma, eu sou bom no que eu faço. Exatamente. Se é realista, né? Se eu não me valorizar, quem é que vai? Ninguém. Isso aí. Tá certíssimo. E outra coisa, eu cobro. Tipo assim, eu tenho uma avaliação X, minha hora técnica é tanto. Pronto. Já aconteceu da pessoa que vá numa outra cidade, fazer uma avaliação para ela e falar, não, meu custo é tanto. Mas não, eu não vou sair daqui de Palmas para ir a 100 km. De graça? De graça. Exatamente. Não, o povo, ele perde um pouco da noção, não tem noção. Aí, o que eu faço? Eu dou um plus a mais. Eu falo, não, beleza. Eu vou até aí. Se você fechar comigo, eu vou bater esse valor que você me pagou no orçamento. Serviço. No serviço. Isso aí. Isso é comum. Porque você tem um custo também, claro, né? Você tem um custo pra ir lá, olhar, ver, orçar. E assim, quando eu vou chegar lá, eu já falo pro cliente uma coisa ou outra e tal. E assim, isso quando eu comecei a cobrar um tempo atrás, eu sou um pouco meio duro com algumas coisas. Então somos iguais. O cliente me ligou uma vez e queria fazer uma avaliação aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. Me ligou, fazer uma avaliação, aí eu cheguei lá, fiz a avaliação para ele, falei o que tinha que fazer, mas vai ficar muito caro. Eu falei assim, me desculpe a franqueza. O senhor me chamou aqui, eu não vou devolver o dinheiro. Se o senhor soubesse fazer, me chamava. Exatamente. Ele me chamou para dar uma solução, eu dei. Aí agora ele não quer pagar? Aí é problema dele, se ele vai fazer que assim. Eu não vou devolver, já recebi, agora a solução é essa, para resolver o seu problema. É isso aí. Exato. Se você sabe fazer, você gastou dinheiro, eu tô comigo. Eu não vou devolver. É lógico. Mas é que nem em algum episódio anterior a gente falou disso. Falou assim,
Se você não tem um dinheiro para bancar o que você precisa fazer, então Não, nem nem chama, começa. nem começa. Nem começa. Né? É bem por aí. É bem isso, né? As pessoas acham. Eu tenho muitos amigos que falam, você é engenheira, né? Calcula os negocinhos aqui pra mim, rapidinho. Aí você vai perder a amizade. Pior. Sim, porque você é ruim da história. Eu não faço mais isso. Eu também não. E outra coisa, aí aquele negócio, se você faz ali naquela conversa informal, você fez, acabou. O cara vai usar aquilo e ele vai sempre vir atrás de você, né? Não, Detalhe, ele vai divulgar. E se der algum problema, você Ele é o culpado. vai te responsabilizar. Ele vai Não, e ele divulga, tá? Divulga, Porque daí vai ver assim, você fez pro carinha ali bem lá, baratinho, né? Tem como fazer o mesmo preço? É bem por aí. É isso aí. É complicado, né? Trabalhar com ser humano é complicado. Difícil. Ô, Robson, mas voltando aos nossos ensaios não destrutivos, e você falou bem, entrando aí na parte da impermeabilização, que está sempre muito relacionado, né, às manifestações que a gente encontra aí nas edificações. Quais são as vantagens da gente utilizar o ensaio não destrutivo para as análises e diagnóstico? Economia. Principalmente economia. Por quê? Boa parte dos condomínios que entram em contato com a gente já tem um orçamento meio apertado. Aí depende de uma demanda de assembleia, de aprovar uma arrecadar situação, arrecadar dinheiro, uma situação ou outra, entendeu? Mas aí o que eu falo muito isso? Mas para arrumar a área de lazer, gastam milhões. Verdade. Mas na hora de fazer um negócio que tá para cair, aí é caro. Aí é caro, é bem por aí. Para ficar bonito, todo mundo põe dinheiro, né? Agora com o invisível ninguém quer, né? Vamos trocar essas plantas da frente aqui, tem lá 5, 6 plantas, bicho, tá caro. Não desmerecendo os colegas paralelistas, mas são plantas tão caras. São. E aí, o pessoal quer inventar, gasta aí, sei lá, 10, 15, 20 mil, aí você cobra um laudo X, mas tá caro, não sei o quê. Mas na planta não dá pra fazer. E é uma coisa que vai cair. Mas, gente, com a beleza vocês se preocupam, com a segurança de vocês não, né? Peraí, né? Detalhe, né? A gente tá é uma parte que a gente não vê, mas é uma parte importante, que quando der o primeiro problema, você vai começar a ver e vai ser gradativo. E voltando ao assunto que a Marissa colocou, eu tenho a questão de tempo. Porque eu não tenho que ficar quebrando as coisas para poder explorar. Para descobrir o que tem lá, né? A gente, por exemplo, quando eu falo de impermeabilização, a gente faz muito termografia. A gente já vem fazendo há um tempo. Mas não é só chegar e vou apontar uma câmera e vou fazer aquilo e ponto final. Não é bem assim que funciona o negócio. Você tem que tentar calibrar aquele equipamento, pegar algumas imagens mais interessantes. Porque quando eu posto algumas imagens, eu tiro foto e não fica assim. Eu faço termografia e não fica assim. Matheus Leone também, a gente fala muito sobre isso. Matheus Leone é o cara precursor de demografia, entende muito do assunto, sabe demais da conta. E a gente até debate esses dias para trás aí sobre isso. Porque o pessoal queria, assim, câmera termográfica, e tem muita situação, mas que câmera você usa? Não é a câmera que eu uso. Para que eu quero esse equipamento? Exato. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Exatamente. Eu ia entrar nesse ponto, assim, quais são os ensaios, e até para a gente desenvolver bem esse assunto da termografia, quais são os principais que você usa para identificar problemas com infiltração, com impermeabilização atualmente? Olha, hoje a gente usa a termografia, o ensaio químico, que é o fotoluminescente, e uma novidade que a gente já está aplicando já tem um bom tempo, que é a inspeção em reservatórios, com água, em carga, sem ter que esvaziá-lo. A gente tem Isso é bom, hein? Muito. A gente tem um ROV, que é um drone subaquático, um drone submarino, com imagens em 4K. A gente consegue desenvolver todo o perímetro desse reservatório, subir, descer, ver reservatório, sem ter que secar. E isso é uma economia pro condomínio. Com certeza. Porque já chegou a situações de a gente ter reservatórios de 80 mil litros de água. Secar isso. Já pensou, gente? Tirar 80 mil litros de água, esperar secar e depois encher de novo. Ainda tem mais uma ainda. Eu não vejo isso. A pior coisa que tem, sabe o que é? É o transtorno com os condôminos. Porque era uma cisterna. Eu secar isso é quanto tempo? 1 dia, 2. Ficar 1 dia ou 2 sem água até encher de novo, até chegar no nível... O pessoal ia surtar do condomínio. Ia surtar. Tem casos que eles fazem por células, né? Mas e quando é uma caixa única? Nesse caso era uma cisterna que só tinha uma célula. 80 mil litros de água. Como que faz? É difícil. Aí, só que assim, infelizmente, não sei, infelizmente mesmo,
Tem muitos profissionais que estão nessa área que a gente dá um orçamento para fazer uma inspeção dessa, aí é caro. Aí eu retorno a pergunta para ele, o que é caro para você? Com base em que Com base você em está quê? achando que é Aí caro? o que eu faço? Eu vou pontuar para ele o que ele tá achando caro. Se acha caro eu fazer uma inspeção sem esvaziar o seu reservatório e te entregar um laudo em 2 dias. Agora vamos lá. O cara que te cobrou Mais barato. mais barato, ele vai pedir para você secar o reservatório, 80 mil litros de água. Você vai passar 2 dias para secar esse reservatório. Aí ele vai entrar e vai inspecionar. Ele tem habilitação para tal? Habilitação ele tem competência para tal? Ele conhece de sistemas? Ele sabe o que é um sistema de impermeabilização? Não é produto, é um sistema. Exatamente. Porque produto é uma coisa que a gente está avaliando o sistema. Sim. Entendeu? Aí depois você fez isso, só que nesse período que ele tá com essa caixa de água seca, eu tenho só uma lá em cima funcionando. Se faltar água na hora de pico, Lasco. o condomínio vai encher a sua paciência. Ele terminou o laudo, ele vai passar mais 2 dias para encher esse reservatório. E o transtorno? O meu eu faço em 4 horas para você. Fala, quanto isso vale pra você, né? Quanto que isso é caro? O meu preço é caro? É vender valor, né? É. Não é custo. Eu acho que as pessoas precisam parar de pensar em custo, né? E ver o valor de cada solução que ela vai receber. Não, Gi, eu olho muito isso. Às vezes um fornecedor A e B me oferecem produtos. Produto A, vou dar um exemplo, custa R$200. Eu fiz essa conta esses dias para trás. O produto B, ele custa R$329. Nossa, vou comprar esse aqui que é 200. Espera aí, vamos ver. Espera lá. Esse aqui, ele só é tantos quilos. Esse aqui é o dobro. Quanto tá saindo o quilo do material, Quanto tá saindo né? o quilo do material? Eu faço a conta. Aí, esse aqui tá um pouquinho mais caro, mas beleza. Esse aqui, eu aplico ele em 1 dia. Esse aqui eu gasto 2 dias ou 3 para aplicar. Minha hora homem que é caro. Meu tempo. Tem que avaliar tudo. Então a gente faz toda essa conta. De novo, entra naquilo que nós comentamos em vários episódios, pessoal. Fazer conta do todo, do processo, avaliar não o macro, pontual, né? Exatamente. Não então, assim, pontual. aí eu cheguei a um ponto que esse de 300 e poucos reais, pra mim, é mais barato do que o de 200 reais. Sim. Que conta louca é essa? Como é que é isso aqui? Mas a gente olha o todo, o sistema. Eu tô apanhando numa dessa aí. Como é que 300 é mais barato que 200? Eu faço laudo de consultoria voluntária, já falei em vários outros episódios, né? E aí, o que eu costumo fazer nos laudos, nos relatórios? Eu coloco lá o mais barato, só que eu coloco, por exemplo, você vai ter que fazer manutenção a cada X tempos. Então, no final de, sei lá, de vida útil de referência lá, você vai ter tanto. Você vai ter um intermediário, você vai gastar tanto. Eu sempre coloco isso. Mas as pessoas ainda vão no mais barato. Vai, você fala. E aí eu falo assim, como vocês não conseguem enxergar o valor do intermediário, né? Porque como lá eu sou neutra, eu não falo por indústria, né? No voluntário. Então eu falo, gente, vocês precisam enxergar o valor. E eu fiz uma reunião disso. Na verdade, eu vou até apresentar vou fazer uma palestra no próximo sábado exatamente sobre isso. Sobre mostrar valor, Sim. Né? Não é simplesmente vou fazer um cálculo de consumo aqui, cara, esse aqui é mais barato. Não é isso. Não é cálculo de consumo, é o cálculo do todo. todo. O sistema, é o todo. É você colocar funcionário, almoço, transporte, o tempo que ele vai ficar ali. É tudo. Entendeu? Exatamente. Não tem como a gente fugir disso. É verdade. Bom, a gente falou bastante aí da termografia, que está em alta aí. Conceitua pra gente um pouquinho sobre ela, fala um pouquinho dela, quais são os principais usos, no seu dia a dia aí, como que funciona aí essa avaliação toda. E o que consiste a termografia, né? Para conceituar para o pessoal. É que às vezes o pessoal não é dessa conhece, área, não né? conhece muito bem. A termografia, ela hoje, como você falou, ela é a queridinha hoje. Todo mundo acha que pode comprar É a bola da vez. É a bola da vez. Compra uma câmera térmica que sai apontando, eu tô fazendo termografia e tudo. Ela precisa de muitos cuidados. Porque ela é uma emissão de radiação. Um corte em você. Tem até algumas pessoas que compram o aplicativo para o celular. Não sei se você já viu isso. Não conheço. Não. Depois eu vou mandar o link. Mas tem gente que baixa um aplicativo de termografia. Já faça ensaio termográfico. Com o próprio celular. Depois eu mando o link. Nossa. Depois você dá uma olhada nisso aí. Vai falar, tá pior do que eu imaginava. Tá pior do que eu imaginava.
pior do que eu imaginava. Tá muito pior. Tá, eu também acho. Quando eu vi isso, eu quase chorei. Nossa. Então, assim, hoje a gente tem equipamento. Porque, assim, a gente tem que ser bem óbvio com as coisas. Existem vários tipos de equipamentos. E aí eu sempre faço uma certa similaridade com muita coisa. Vamos lá. Quando o cliente me liga, às vezes, para fazer alguma coisa, vou dar exemplo de laudos. Você quer qualidade ou você quer preço? Por quê? Infelizmente, me desculpe as pessoas que se sentirem ofendidas, mas eu consigo filtrar o meu público. Sim. Eu estou Famoso filtrando ele. funil. Por quê? Ah, mas eu quero... Não, qualidade é uma coisa, preço é outra. Não dá pra ter as duas coisas juntas. O que você faz? Quando você vai comprar um carro, a concessionária tem N modelos. Não quer dizer que o outro é ruim, que vai te matar, não. Ele tem a sua qualidade, mas uma qualidade inferior. E tem outros maiores, por isso que os preços são diferenciados. Sim. Na impermeabilização não é diferente. Eu tenho N produtos, mas não é receita de bolo. Para cada caso eu tenho um caso. E na termografia não é diferente. Eu tenho equipamentos que são específicos para uma situação X, Y, Z. Então, assim, sempre me procuram isso. Mas qual é a câmera boa para comprar? Depende. Eu adoro essa resposta, depende. Eu adoro. Sabe por quê? Porque, assim, a pessoa tem que entender o que ele quer. Eu comecei com a C2, a câmera de entrada. Que é a mais básica. É uma câmera termografia. básica, mas naquele momento, ela me atendia super bem para aquela situação que eu estava trabalhando. Sim. Entendeu? Como eu resolvi dar uns voos um pouco maiores, eu adquiri outros equipamentos. Eu comecei a fazer inspeção de fachada. Eu não vou fazer inspeção de fachada com uma câmera, com uma C2. Sem chance, tem gente que faz. Você consegue derramar um laudo. Não tem condição de fazer isso. Então, hoje, a gente tem outros artifícios. Até um tempo atrás, a gente não tinha drones termográficos. Hoje a gente já tem. Oh, que legal. Hoje a gente já tem. Essa é novidade pra mim, eu não sabia. Essa eu não sabia, não. Então, assim, hoje a melhor coisa que você tem é você fazer uma inspeção de frente com o drone ali. Você vai sobrevivendo a fachada e fazendo. Então, eu não quero mexer com fachada. Beleza. Só quero identificar coisas básicas. Você pode comprar uma câmera de entrada. Eu não posso... não é à toa que quando você parte pro lado fotográfico, porque eu também sou fotógrafo profissional também. Tenho carteirinha e tudo. O quê? Mais uma profissão? Não acredito. Essa é novidade pra mim. Fotografia. Enfermeiro, engenheiro e fotógrafo? Por Meu quê? Deus do céu. Porque sempre eu tento assimilar as coisas. E aí, a gente começou a estudar um pouco mais sobre isso, e depois eu aprimorei com a entrada da parte digital. Então, para você tirar uma foto, você precisa de inúmeros fatores. Você tem que ver luz, você tem que ver abertura, você tem que ver um monte de coisa. Então, eu só chegar e apontar. Aí, eu tenho uma câmera profissional. Aí, o pessoal fala assim, mas tirar foto com essa câmera é muito boa. Eu falei, então vai lá, tira aí pra mim. Não, mas você falou que era fácil? Pois é. Por quê? Eu tiro a foto no manual. Entendeu? Então, com isso, não tem jeito a gente ficar... Assim, eu vou analisar a luz. Fotometria, que é quanto é que tá entrando de luz ali. Então, são todos esses fatores que você tem que entender. E na termografia não é diferente. Você tem que entender o que você quer. Isso. Então, aí tem que ter o porquê sempre. E aí, então, voltando à parte de fotografia. Eu comecei a fazer muito laudo. Eu já tinha uma experiência. Mas, cara, eu quero me aprimorar. Eu quero que meus laudos sejam bons em fotos também, em imagens. Aí você vai fazer um curso de fotografia. Fiz com fotografia. Interessante. Tá vendo? O Robson está aplicando exatamente o que a gente falou com o Saad e outros profissionais que vieram. Escolha a área que você quer atuar e estude para ser o melhor naquilo. Exatamente. Exato. Por isso que eu falo. Preciso me aperfeiçoar nisso. Vou estudar. Não é soberba, é você achar que você é bom e ponto final. Estudar para aquilo. Mas que eu engano, mas eu tô ali. Não, legal. E a gente tá vendo aqui na mesinha, tem algumas coisas aqui, né? Os brinquedinhos aqui do Robson. Então, essa é a termográfica que você trabalha hoje. Isso, Da Fleur. Isso. Isso aqui é uma termográfica, uma câmera já um pouco mais... a gente fala que é uma câmera ainda não profissional.
Nossa, não profissional? Mas ela já atende bem. Porque existem outras que você tem lente escambiável e tudo. Mas hoje, para minha situação, me atende bem. Por quê? Porque eu tenho um drone termográfico. Entendi. Então, para coisas mais básicas, eu consigo atender. Porque ela tem 76 mil pixels. Então, isso é importante. Você ver quantos pixels você tem. E se ela vai te atender, por quê? Não é só chegar e apontar. Eu tenho que ver emissividade daquele equipamento, reflectância dele. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado. E tem normas para isso. O Robson, aí, a câmera termográfica, ela vai medir a diferença de temperatura. Temperatura. E que vai resultar num... Que ela dá No termograma. No termograma, é isso aí. A gente já tem uma certa experiência, a gente já sabe qual é a emissividade daquele local. A gente já coloca mais ou menos, depois eu faço esse ajuste no software. Aí você consegue ajustar A hora ali. que você descarrega a foto para o computador, você tem o software ali. Que você consegue ajustar ali. Legal. Aí você consegue ter um parâmetro bacana. Então, para coisas baixas, a gente consegue fazer. Agora, quando eu penso em inspeção de fachada, aí eu tenho isso aqui. Que aí é um drone contra termográfico. Termográfico. Legal. É um drone termográfico. Então, esse aqui, sim, porque eu tô de frente com o meu obstáculo. Eu tô porque descendo até isso influencia, né, Robson? Sim, a distância. A distância, exatamente. Qual é a vantagem desse drone que eu utilizo? Para parte termográfica e para segurança também. Ele tem zoom. Então eu consigo ficar um pouco mais distante do meu obstáculo. E qualquer dúvida que eu tenho, eu dou um zoom. Tanto na parte térmica, só que quando eu dou muito zoom na parte térmica, ela perde muita qualidade. Então eu tenho que saber quanto de zoom que eu vou dar. Eu tenho que aproximar um pouco mais o drone para evitar dar tanto zoom. Que isso também perde muita qualidade. Mas tá vendo? Não é só ter equipamento, gente. Tem que ter a experiência para manejar. Coisa, e quando se fala em operar drones, eu falo de forma geral. Muita gente acha que é pegar um drone, vou fazer inspeção de fachada, comprei um drone e vou subir. E já vou sair. Existem resoluções que você tem alguns itens a ser preenchidos. Primeiro, você tem que, primeiramente, pegar uma autorização junto aos órgãos competentes. Sim. Caramba. E dentro desse... Tem que ter uma licença para operar drone. Quando você chega para você, ele tem que ser homologado pela Anatel. Que você trabalha com radiocontrole. Depois disso aí, você faz um registro do seu drone, acho que no DSEA, se eu não me engano. Não fugiu agora. Você faz esse registro, você tem um código. Igual tem todo avião. Sim. Você vai lá, PT, as letrinhas. Eu tenho lá, PP alguma coisa, esse é o meu drone. E eu tenho esse certificado. Que tem validade. Eu tenho que estar renovando. É igual a habilitação para dirigir carro, né? Exatamente. Depois de posto disso aqui, aí você vai entrar num outro site que você faz o seu plano de voo para fazer uma autorização para aquela região. Então, toda vez que você vai utilizar o drone, você precisa pedir autorização para subir ele. Por quê? Porque eu estou usando um espaço aéreo que pode ter aeronaves, pode ter alguma coisa. Olha só, tá vendo, pessoal? Para quem acha que é só comprar e subir o drone. Entendeu? Então, você faz todo o seu cronograma dos horários, que você vai estar voando ali, tudo. Beleza. Fiz isso, tá pronto? Não. O mais importante é você fazer o seguro. Existem dois tipos de seguro. O seguro reta e o seguro casco. O seguro casco é se o equipamento bater, quebrar, que eu uso dentro do seu carro. Mas o que é obrigatório hoje é o reta. Por que do reta? Porque ele é danos a terceiros. Se o seu drone tá voando, cair num carro, machucar alguém, tem uma indenização para aquela pessoa. Não é para você, pro drone. Olha só. Entendeu? Sim. Então, quando a gente vai fazer inspeção de fachada, a gente tem muito isso e tem outro critério ainda. Além do reta, a gente tem que tomar o cuidado de que eu solto isso pelo menos uma semana antes do condomínio soltar uma circular interna, que naqueles dias XYZ, de horário X a horário Y, vai ter uma inspeção de fachada com drone, entendeu? Mando soltar isso uma semana antes, soltar nos grupos, e ele mandar para mim também. Por quê? Eu já fui abordado algumas vezes, porque alguém denunciou que a gente estava fazendo inspeção de fachada, eu só tenho toda a minha documentação. Já pensou se denunciam e você não tinha pedido autorização nem nada? Isso aí, aí o pessoal toma o drone. É, isso que eu ia falar. Acho que perde o direito de pilotar, você toma, entendeu? Então a gente tem que ser muito bem
certo, homologado. E ainda dá problema, como esse caso. Não chegar, eu vou subir com o drone hoje e amanhã já vai ser autorização. Não é bem assim. Para você pegar uma autorização de voo, demora pelo menos 2 dias. Caramba. Dependendo da situação. São Paulo é um pouco mais complexo. Já tentei subir aqui uma vez, é um pouco mais complexo. Já Palmas, que eu tenho poucos prédios e tudo, então você já consegue, fica mais suave. Mas você tem que ter todas essas autorizações, seguir todos esses ritos. Isso é o nosso diferencial. Porque quando a pessoa pede para mim uma inspeção de fachada, eu apresento todos o meu currículo de profissional, as minhas pós-graduações, apresento a documentação do drone que está em dia. E todos esses planos e todos autorizações, esses planos que tem que ter. Não tem custo, isso é 0800, não tem custo nenhum. 0800. Isso é muito importante, 0800. Essa é boa, 0800 é boa. Já vou aderir. 0800, então, assim, o trabalho que você tem de você planejar. Você precisa ter as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Que isso, qualquer hoje você consegue fácil. Você preenche lá, coloca os horários, quem vai operar, como é que vai ser feita a operação e tudo, é tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade. Ô, Robson, e onde você usa mais a termografia hoje? Em que tipo de análise, essa técnica? A termografia hoje, eu não uso somente a termografia de ponta, de prima. Eu sempre uso ela associada. Ah, entendi. O que quer dizer com isso? Eu tenho aqui uma imagem qualitativa. Eu apontei, gerou, eu tenho uma qualidade, eu tenho uma mancha ali. Beleza, tranquilo. Eu uso esse outro equipamento aqui, que é um medidor de umidade, ele é um termoigrômetro. Esse equipamento, ele vai me dar quanto é que eu tenho de umidade naquele local. Tem situações que eu não consigo ver com a termografia. Ah, entendi. Aí você, meio que confronta o outro, né? Exatamente. Você tem como tirar a prova real, né? Exatamente. Legal. Tem situações que eu já fui que eu não consegui identificar com a termografia, mas eu tenho lá 2 ponto alguma coisa de umidade no local. E aí pega com... Aí eu pego O com medidor de Tramix. umidade, com Tramix. E hoje esse é um equipamento mais novo, foi lançado há pouco tempo não, tem uns 2 anos. Mandar um abraço pro Luan, tá de cal lá. Um abração a ele que me dá força, incentiva muito, ele que me vende os Legal. equipamentos. Legal. Vamos lá. E aí, o que acontece? Quando eu vou... A vantagem desse equipamento é um pouco mais caro, esse modelo. Por quê? Ele já é um termoigrômetro. Ah, legal. Ele me dá a temperatura, ele me dá a umidade relativa do ar. E o que acontece? Qual outra vantagem dele? Eu vou especificar concreto, eu tenho lá concreto. Eu vou especificar um gesso, eu vou mudando o range dele aqui, e ele vai me dando alguns materiais Que legal. que o outro não tinha, o outro equipamento. O outro era só a umidade mesmo, né? O outro mas era muito bom também. Ele vai te dando material base aí. E é uma coisa que a gente tem que tomar também cuidado, gente. Isso é uma dica agora de ouro. Muita gente compra medidor de umidade do AliExpress e acha que está fazendo medição de umidade. O que acontece? A umidade ela vai estar numa peça de concreto. Isso eu aprendi com quem? Kirk. Não, essa vou mudar um pouquinho o foco. Oh. Maurício Bianchini. Aê! Ó, o professor, isso aí, outro professor professor Maurício também Maurício. top, hein? Nossa! Então, o que acontece? A umidade ela vai se concentrar onde? Nos vazios. Eu nunca me esqueci dessa frase que ele passou pra gente de tudo em sala de aula. Ele vai se colocar nos vazios. Um vazio meu tem... Um concreto tem quanto de vazio? No máximo 6,9%, 7% de vazios. Como é que eu vou verificar um teor de umidade que me dá 60%, 70% de umidade? Como você correlaciona isso, né? Isso é difícil. É feito de água, concreto? E aí a pessoa compra esse equipamento e não olha que às vezes está para madeira. É de madeira. Entendi. Tem esses detalhes. Então, você tem que saber. Você pode chegar nesse ponto? Pode. Só que você tem que saber, assim, 6,9 é uma umidade que eu tenho. Eu dou com... Eu sempre faço algumas relações para a gente poder ver quanto é que eu tenho de umidade, quanto que esse poro meu está preenchido. A gente faz alguns cálculozinhos para poder chegar num... Por quê? Dependendo da quantidade de umidade, aquele meu coisa concreta, ele tem uma predisposição
a ter corrosão. Lógico que só com ensaio de resistividade elétrica. Não é, a gente pega por alguma experiência. Mas o que vai comprovar essa predisposição, gente, é a resistividade elétrica, viu? Não tô falando que isso aqui vai me falar que vai me dar corrosão. Não. Resistividade elétrica, como o Kirk apresentou recentemente. Então, tudo é associado. Então, assim, não é você ter o equipamento, é saber utilizá-lo. Como utilizá-lo. De novo, é a experiência. Conta a muito. Expertise, a experiência. Entendeu? Então não adianta. E a gente pega, eu dou isso muito com exemplo. Eu pego esse aqui, coloco numa parede X, tá dando 0%. Pego na outra, tá com 2. Baixo, tá com 3. Ou seja, você muda a região, ele altera. Ele altera. E tem que saber interpretar isso. Né? Bom, a gente falou aqui do drone, que ele faz aí a termografia, mas quais outros ensaios que você consegue, não destrutivos, que você consegue fazer com o drone? Ou só uma varredura, avaliação? Eu vou falar uma coisa aqui que também... A gente gosta de engraçado, de polêmico. Eu faço mapeamento aéreo de fazenda também, com drone. Olha o que você não faz, né, Robson? Pelo amor de Deus. Agora uma por que não fazer? Agora uma pergunta. Como se arranja tempo pra tudo? É verdade. Porque olha... Cara, meu dia, eu acho que ele deveria ter umas 50 horas, viu? Eu falei que o meu tinha que ter 48, hein? Não perto de então. O Robson tá ganhando aí. Entendeu? Mas assim, tudo você parte de quê? A gente é engenheiro civil. Planejamento. Exato. Se você não planejar, você não vai conseguir ter tempo para isso. E outra coisa, você tem que estar disposto a tudo. E assim, eu não tenho sábado, domingo. Se o cliente precisar domingo, eu vou domingo. Não tem problema. É o dia que ele pode? Não tem problema. Eu sacrificar ali 2, 3 horas, não tem problema. Mas ele viaja a semana toda e precisa falar comigo só no final de semana. A gente vai. À noite. Assembleia geralmente é à noite. De condomínio. De condomínio à noite. Então eu vou para essa assembleia à noite. Por quê? Quando eu envio um orçamento, eu gosto de estar presente na assembleia. Até para explicar para quem vai pagar, né, Robson? Aquela situação. Então, o drone eu uso para termografia, para fazer inspeção de fachada, para fazer mapeamento aéreo, como eu te falei. Uma coisa interessante também, que pouca gente sabe, eu consigo fazer modelagem em 3D com drone. Que legal. Tipo assim, do existente, você faz... Ah, que legal. Interessante isso. Entendeu? Mas aí são técnicos mais aprimorados. Você vai buscar, não é só chegar e vamos fazer e ponto final. Ô Robson, você acho que até me mandou uma vez um vídeo, acho que é legal contar também pro pessoal, até conseguir associar bem os exemplos. Você usou o drone com a termografia para verificar, porque acho que tinha um cliente reclamando da impermeabilização do reservatório, né? Tava falando que era a impermeabilização que tava vazando, lembra? Foi de uma coisa, caixa d'água que eu fiz, que eu peguei a parte externa. Isso, que era um reservatório superior que você tinha feito um serviço de impermeabilização e o cliente achava que o vazamento era por conta da célula impermeabilizada e não era, né? Era. Você conseguiu comprovar isso, era né? Externo. E até investimento cerâmico. O tanto que é importante a calibragem do seu equipamento. Investimento cerâmico. Eu tinha uma garagem e o cliente reclamando que estava soltando todo aquele revestimento dele. Eu calibrei bem o equipamento, não fiz nenhuma indução para colocar, fiz a termografia e consegui ter êxito naquele ponto. Naquele ponto específico tinha bastante umidade. A gente conseguiu isolar todas as áreas e consegui identificar naquele ponto X que tinha realmente pontos de infiltração. Aí o que acontece? A gente volta muito para a nossa área, e a Marissa sabe muito bem disso aí, que ela mexe com projetos, e eu falo muito. Gente, fachada. O Renato Saad Fera, né? O concurso disso aí. Não tem como fugir. Mas quando eu faço inspeção de fachada, que eu começo a descer com drone, principalmente revestimento cerâmico, me dá tremedeira quando eu vejo aquele negócio. O rejunte, o pessoal quer usar rejunte de interno. Para área de fachada, Para área de fachada. Eu nem falo nada, a porque eu já vi cada uma né? também. O pessoal acha que é barato, que pode usar, né? E aí, você falou em termografia, eu lembrei de uma outra coisa muito importante que a gente verifica de inspeção de fachada.
A gente consegue, dependendo da sua calibração, do seu equipamento, você consegue diminuir o custo de uma inspeção de fachada de bate-choco. Legal. Que legal. Por quê? A gente consegue identificar, pela termografia, se você calibrar muito bem o seu equipamento, tiver um dia bem bacana, e saber fazer a inspeção de fachada com drone. Por quê? A inspeção de fachada com drone, dependendo, você tem que ir 2 vezes ao dia. Pela manhã e pela noite. Ou à noite, à tardezinha. Eu lá em Palmas, a gente tem... eu fiz agora, recentemente, uma fachada sul. Como eu consegui aquela imagem de fachada sul de uma fissura? Por quê? Eu fiz a imagem, era 5 horas da tarde, 6h54 mais precisamente. 5h54, desculpa. 4h54. 16 horas e 54 minutos, mais precisamente. Por quê? Onde ele começou a resfriar um pouco, pegou o sol, porque quando a gente vai fazer uma inspeção de fachada, a gente tem que avaliar toda a parte solar, toda a carta solar. Porque tem períodos do ano que o sol ele nasce a leste, mas ele está ou mais ao sul, mais ao centro, ou mais ao norte. Esse semestre, na minha região, ali não sei como é que funciona, a gente entra num programa e ele me mostra onde é que ele está linkado mais. E eu coloco os horários e a data que eu quero. Ele está mais ao norte. Então como é que eu vou pegar essa fachada sul? Se fosse no segundo semestre, lá pro mês de outubro, novembro, já está mais ao sul. Ele nasce mais ao sul, se põe mais ao sul. Então ele tem mais radiação ali. Olha só. Nossa, até posicionamento solar. Como influencia no resultado e no que você vai conseguir ver, Exatamente. Né? Legal. Então, não é só chegar, pegar o do levantar. Tem todo um projeto de fachada antes de fazer, levantar esse voo. Entendeu? Tá bem? Ó, bem que a gente falou que hoje a gente ia voar, né? Falei, aí tá vendo? Então, assim, literalmente. Mexer com drone, Gente, não é só chegar, pessoal, e pegar o drone, comprei um drone e vou ser especialista nessa área, eu vou levantar voo, não. Estuda, busca conhecimento, capacitação, porque não é só chegar e voar. Essa é a realidade. E é essa realidade que o pessoal precisa entender, né? Porque uma coisa que eu bato muito, a gente até comentou, quando eu saio da faculdade, eu saio com habilitação para tudo. Eu faço até pontes. A gente é habilitado para sim. isso. Mas a minha competência está onde? Eu fui buscar competência. Eu tenho que valorizar o meu passe. Por quê? Eu moro em Palmas, no Tocantins, lá na região norte. Eu vinha a cada 30 dias quando era patologia. Sim. Todo mês, fazer 2 anos. Entendeu? Custo com deslocamento, hospedagem, custo alimentação. Altíssimo. E depois, para a brincadeira ficar melhor, eu fiz impermeabilização. Que aí era a cada 15 dias. É verdade. Que aí era pior ainda. Entendeu? Mas a patologia também era a cada 15, não era? 30. Não, era 15, Era Robson. 15 Eu também? acho que era 15 também, Robson. Era Sério, eu nem me quinzenal. O 30 entrou A gente agora até recente. A gente até falava, meu, você é doido. Você veio lá de Palmas quinzenalmente, meu. Mas tudo isso aí é o esforço que a gente faz para você se capacitar. Verdade. Exato. Não tem aquela desculpa hoje de falar assim, eu tô na região remota, não sei o quê. Não. Não existe mais isso. Não existe mesmo. Quando a pessoa quer buscar conhecimento, ela vai atrás. Tô na região remota, beleza. Eu não me adaptei, isso é uma coisa minha. Mas os cursos online, hoje basta saber qual o curso online você vai fazer. Com órgãos que realmente têm know-how. Quais profissionais vão estar ali, Não é né? aquele profissional X que vai dizer, eu tô vendendo milagre. Não, gente. Nada é fácil. É um pouco do que a gente falou com o Renato, antes, né? Que a gente vê aí um monte de profissional vendendo curso. Você quer ganhar aí 16K por mês? Venha, fala comigo, saiba mais. E a hora que você procura o histórico, o profissional nem tem experiência naquilo. Sim. Né? Ou teve uma aula, ou acessou um material, ou... Infelizmente. Então é isso. Então, a gente vê que tem muito... Assim, aí quando me liga, eu tô com um orçamento aqui, o seu tá 10 vezes mais caro. Eu falei, olha, simplesmente... Esse é o meu preço, Esse é o meu preço. Por quê? Eu falo muito isso também. Não calcule, não olhe o orçamento e calcular banana com laranja. Exatamente. Banana com banana. Laranja com laranja. Isso aí. O que esse colega vai te oferecer? O que ele vai te entregar? O que ele vai te entregar e o que eu estou lhe entregando. Por quê? O meu orçamento, a gente tem que saber fazer o orçamento também. Sim. O meu orçamento, ele tem pelo menos umas 20 páginas.
Por quê? Vai me falar que você fez um curso de orçamento também. Não. Ainda não. Eu ia falar, ainda não. Ainda não. Mas eu pego muitos insights rapidão no YouTube e tal. Mas isso eu já venho na área de comércio, já de tempos. O que acontece? Eu faço toda a minha apresentação pessoal, faço a apresentação dos equipamentos que vai ser. Legal. Vai tudo na sua proposta. Vai tudo na proposta. Entendeu? Qual é a finalidade de cada equipamento desse? Qual é a finalidade dele? E no final, eu boto o anexo toda a minha qualificação profissional. Meus cursos, meus diplomas de pós-graduação, tudo. Vai tudo no final. Se ele vai ler ou não me interessa. Tá lá. Tá lá. Se ele vai ler ou não 20 páginas, vai ver. Porque geralmente é o que eu preço. Vai no finalzinho. A Geralmente primeira coisa, eles vão né? direto, né? Peraí, Mas vamos assim, ver. eu tô tranquilo. Fiz a minha parte, tá lá. É assim que eu faço as minhas propostas e apresento. Ele tá certíssimo. Se ele quer qualidade, ele vai buscar qualidade. Exato. Mas aí entra numa coisa que você falou também. Você filtra quem Sim, você vai atender. exatamente. Né? Você filtra a sua clientela. Sim, Então, você tem uma clientela de alto nível. Sim. E já ocorreu, a gente vê muito isso. Vocês estão acostumados a ver isso também. Eu tenho um laudo aqui que a gente contratou de uma pessoa, mas não tá dando muito certo. Quando eu pego o laudo, é um álbum de fotos. Não tem nada, né? Só tem foto. Só foto. Álbum fotográfico. Não tem origem, não tem um a álbum causa, não tem proposta de solução, não tem nada, Tem né? nada. É um álbum fotográfico. Aí eu peguei. E assim, eu acho que a gente tem que ser profissional. Da engenharia tem que parar de amadorismo. Total. Sim, A gente Total, vive nossa. muito hoje de amadorismo. Verdade. concordo também. Antes de a gente ter os laudos digitais, eu tinha o meu impresso. O meu laudo impresso, todo mundo assustava com ele. Eu pagava, porque, cara, o cara tá me pagando um valor X. Não é barato. Não, eu não faço laudo. Gracinha, não. É o laudo e eu não calcular por metro quadrado. É por hora trabalhada. É isso, exatamente. Eu trabalho por hora. Tantas horas para edição de imagem termográfica, tantas edições de imagem para imagem digital, tantas para revisão bibliográfica, tanto tá lá. Deu lá 100 horas. Beleza. Eu cobro, a média minha é de R$240 a minha hora técnica. Então eu calculo as horas. Deu lá 100 horas, 120 horas. Sei lá, é aquilo. Varia naquela base. Tá certo. E aí o que eu fazia? Eu imprimia todo o meu trabalho em papel cochê, mandava para gráfica, com capa personalizada do condomínio, porque eu pegava com drone, fazia a imagem do prédio inteiro, personalizava aquela capa e fazia capa dura, brochura, como fosse um TCC. Caramba, ó, Robson. Eu sou da linha de relatório grande também. Os meus sempre são bem Entendeu? longos. Cara, o cara te entregar um laudo num papelzinho comum. E aí, quando eu não achava o brochura, eu fazia no papel com a gramatura maior. Que o que vem hoje é de 75. Eu fazia no outro de 180 às vezes. Mais grossinho um pouquinho pra dar... Entendeu? A pessoa pegar, sentir que é um Negócio trabalho. bem feito, né? É um trabalho trabalho bem feito. profissional, caramba. E meu laudo ele fica grande por quê? Eu desenvolvi ao longo desse tempo. Quem pega o meu laudo já sabe que o laudo é meu. Já conhece ele. Quem já me conhece já sabe. Por quê? Eu coloco uma foto por página. Eu não só coloco 4, 5 fotos numa página. Coloco uma foto por página e aquela foto eu venho dizendo tudo sobre aquela foto. E toda a imagem minha ela é editada. Eu coloco a setinha, falo o que é isso, fluorescência, não sei o que, fissura disso. Descrevo o problema, o que ele infringiu, qual a norma e como corrigir com base na norma. Mas qual é a solução? Não, eu não dou solução, porque toda a construtora tem a sua. Seguir a norma tal. Eu também abuso bastante de Por quê? uso de número Exemplo. de norma. Aí quando eu falo, é uma coisa que a gente pede muito, que isso é muito comum. Projeto de minimização. Ninguém tem. Não. Ninguém tem. Maricinha tá cansado de saber isso, né, Maricinha? Ninguém tem, A gente vai lá, briga, fala, planta o pessoal. É o que você falou, entra naquele negócio, tá caro. Aí você vai, pega um projeto, né? Metade do preço. Você vai ver o projeto do profissional, não entrega metade do que você entrega. Obviamente vai custar metade, Sim, né?
Não, e Difícil. assim, isso são N. A gente tem hoje um mercado hoje que tá muito assim. Todo mundo tá fazendo o que quer. Exatamente. A gente não tem uma normatização para muitas coisas. Exato. Então aí fica Mas nessa sabe situação. o que eu acho pior? Eu acho que assim, já vários colegas conversando muito sobre isso também falam que o próprio mercado aceita, né? O cliente paga, o cliente compara, o cliente... assim, o cliente não vê qualidade hoje, né? Ele vê preço, Exatamente. infelizmente. E aí Aí ele nivela o fomenta mercado isso. lá. Aí tem que É, olhar por baixo, entendeu? exatamente. Então, se você, profissional, eu sei que, assim, eu, graças a Deus, eu sou um cara privilegiado. Por que eu sou um cara privilegiado? Como eu tenho uma outra profissão, Você não depende só disso pra... Não. aí o sobreviver. que eu fiz? Eu formei em engenharia e tirei 2 anos sabáticos, como tá famoso ano sabático, né? Que chique. Formei, que chique, e fui estudar. Fui estudar. 2 anos fazendo patologia. E me mantendo da engenharia. E aí, eu ganho bem na saúde? Não, consigo me manter. Mas aí você tem cobrança de alguns lados. Graças a Deus que a minha família hoje, ela foi muito importante. Porque eu como falei para minha esposa, a gente vai começar a ter retorno de médio para longo prazo, entre 5 para 10 anos. A gente vai começar a ter realmente êxito em alguma coisa. E seguiu aquilo, então não houve cobrança. Isso é bem legal também, né? Porque é algo que o Saad comentou, a gente sempre fala assim, o engenheiro, né? Eu acredito que isso aconteça para a maior parte das Sim. profissões, mas a nossa profissão exige muito estudo e atualização. Demais. Se a gente não tiver uma família, um companheiro que apoie. seja compreensivo, que apoie, não dá. Não, eu vou Porque a ver. gente abre mão de muitas horas, né? Não, muitas vezes assim, exemplo. Não tem jeito, gente. O pessoal lá do IDD, todo curso que tem eu tô. É verdade. Já, que é já verdade. tô figurinha carimbada. É isso que eu ia falar, figurinha carimbada É. e DD. Entendeu? Mas é por quê? Porque, gente, é igual na medicina, outra analogia. É. Você tem que estar sempre atualizado. É que senão você fica pra trás, né? Ficou tem obsoleto. jeito. Fica obsoleto. Porque é o que eu disse, o nosso mercado é dinâmico demais. Sim, você não pode... Não pode São parar. tecnologias, então, assim... a pessoa quer... todo mundo acha que sabe fazer um outro gancho, impermeabilização. Verdade. Pior que é. E aí, o cliente me liga pra me fazer uma avaliação. Eu quero que você coloque isso. Não é você. É a estrutura É. que vai me dizer o que ela vai precisar. Depois eu vou Exatamente. contar um caso pra vocês recente Entendeu? ainda. E aí eu falo, não, para essa estruturação, não, isso não te atende. Mas eu não vai te atender. Então eu prefiro declinar. Desculpa, mas não tem condição. não. Por quê? Porque eu sou aplicador. Eu trabalho com pelo menos 20 sistemas. Cada caso é um caso. É. Não é eu chegar e uma receita de bolo para aquilo. Não. É. Eu trabalho muito no agro. Então, eu já vi situações do cara tentou tudo e mais um bocado, não conseguiu, me chamou para tentar resolver. Daí meu preço é caro. Ele resolveu? Não, aí depois a gente brigou, Claro que brigamos. não, né? Sabe o que ele fez? Brigamos. Aí fui lá fazer. Mas antes disso, o que ele fez? Era um poço de elevador, de moega, a uns 6, 7 metros de profundidade. Aí o cara botou uma manta. Essa eu nunca tinha visto, essa é nova, escutam essa. Olha o detalhe sádico da situação. De terror o negócio. Ele botou a manta no rodapé, assim subiu, era acho que uns 20 centímetros ou mais, uns 30, não sei, e desceu, fez um L. Isso internamente? Isso internamente. Gente, depois a gente precisa colocar uma música thriller aí, de terror. É. Aí, escuta essa. Aí, a água tava empurrando, né? O que ele fez? Fez uma viga. Oi? Uma viga de concreto Gente do céu. gigantesca. Fala sério. Adiantou? Não, Não. né? Claro que não. Gente, é Cada difícil. uma que a gente vê. Entendeu? É. Aí, isso ele já tava lutando há um ano com esse negócio. Aí me chamou. Tentando barrar água de todo jeito, com o Com sistema manta. errado. É, com o sistema errado. Com O manta. manta. que Manta. É muito boa no Gente, negativo. só assim, nada contra manta. O problema são
algumas mãos de obras desqualificadas. A manta é um excelente material, viu? Sim. Eu não trabalho com manta, mas a gente sabe que é um excelente material. Só que tem profissionais que também não ajudam, não tem conhecimento para tal. E a manta também tem as suas condições, Limitações. tem as suas características. Tem as suas Como limitações. todo o sistema, né? É, com todo o Exatamente. sistema. Beleza. Fiz o projeto. Depois de muita briga, foi aprovado. Fizemos a implementação do local. Fizemos em, acho que 20 dias. Ele falou, mas você me cobrou a fortuna, já tá pronto? Eu falei, ué, Eu tô 1 ano aqui gastando dinheiro, não chega na solução. Paciência, É. né? produto certo na mão certa. Exato. Porque não você tem o produto certo na mão errada. Também tem Verdade, isso. Também tem isso. Tem que saber o que você quer. Claro. E uma coisa que a Marissa, vocês sabem, eu trabalho na área de implementação há um bom tempo também, quando eu chego numa obra e vejo uma determinada situação, eu falo aqui, a gente vai ter que recuperar o substrato. Não, tá bom. Fala, ó, Eu vou querer contar uma história também, rapidão. o substrato aqui... Porque hoje tá... O substrato de vocês não me atende. Não tenho nem como garantir, né? Vai ficar caro. Olha, ou eu faço tudo, ou não faço nada. Certíssimo. Por quê? Porque se eu fizer, porque eu posso pegar a melhor implementação do mundo, que não existe, Colocar mas assim, para aqui aquela em cima. situação que colocar em cima, se a minha base não tá boa, Vai ficar ruim. vai ficar ruim. Exatamente. Esse é o problema. E saber identificar. O medidor de umidade meu, eu aplico muito acrílico. Muito acrílico eu aplico. Isso aqui, pra mim, é o que a gente bate de frente. Por quê? O fabricante X me fala que eu tenho que ter no mínimo 4% de umidade. Beleza. A gente só trabalha abaixo de 3%. A favor da segurança, né? Sim. Segurança. Tem Entendeu? que ter. Tem que ter, infelizmente, também. Então, é isso. A gente Então, tem assim, vários pontos, né, que a gente precisa Então a gente tem que balizar. saber não só, eu fiz um cursinho e tal e vou aplicar. Não é bem assim. É equipamento, isso influencia, controle de consumo. Toda a minha área eu divido por lotes. A gente divide um lote. Eu tenho uma área de 100 metros quadrados e a gente vai colocar 2 quilos por metro quadrado. Beleza, eu pego um spray mesmo, vermelho, de cor mesmo, né? Marca. E vou marcando os lotes. Aqui vai ser tantos quilos aqui, tantos quilos aqui. Para quê? Para que seja atendido todo o consumo. Exatamente. Isso é muito importante. Entendeu? Muito legal. Você vai contar Bom. o seu case que você ia contar? Na verdade, o meu é assim, isso é de praxe, né? Mas foi um pouco pior, porque é indústria, né? Um cliente, Nossa, aí é complicado. uma construtora contratou a gente para fazer projeto de impermeabilização, só que a construtora contratou, não foi o cliente direto. E tem agressão química envolvida. E aí, quando a gente colocou o sistema lá, não, tem que ser... Não. Nosso acabamento vai segurar, não vai chegar na impermeabilização. Você não tá entendendo, eu não quero proteção química. Eu falei, peraí, vocês contrataram um projetista para virar e falar assim, olha, não quero um sistema impermeabilizante com resistência química. Eu falei, se você sabe o material que você tem que usar, você não precisa pagar um projeto, né? Então, o que você falou. Assim, o cliente quer... não, mas eu faço assim. Não, então, peraí. Então, eu não trabalho assim, né? Eu sou especialista, fui eu que estudei, sou eu que sei que tô avaliando as condições. A RT é minha, né? A RT é minha, nossa, exatamente. Ele vai querer uma garantia daquilo. Porque a hora que der o problema, o cliente final vai cair em cima de quem? Então, A última pessoa que pôs a mão. Não adianta você falar que... eu não fiz isso. Você botou a mão, o filho é teu. Exatamente. Isso já aconteceu comigo, reservatório. Tô fazendo reforma de um reservatório, aí o apartamento lá do segundo andar deu problema. O pessoal tá mexendo lá em cima. Puxa, que tem a ver, né? A culpa é de quem tá lá. É dentro. reforma, botou a mão, o filho é teu. Complicado. Mas, ó, o meu Conta a sua aí, Gi. case foi muito voltado na parte de substrato. Quando você falou, já me veio, assim. Como eu faço... na consultoria mesmo, eu tava vendo lá uma questão de impermeabilização de cobertura, uma laje nova, tudo mais. A pessoa tinha acabado de fazer a regularização, o contrapiso. Aí eu cheguei lá para olhar, né? Eu falei, tá, mas cadê o caimento? Não, tá com caimento. Não tá com caimento. Eu andando, você sente quando tem o caimento, né? Gente, eu tô andando e não tô sentindo o caimento. Não Vamos tô caindo. testar. Aí a pessoa falou, não, eu fiz caimento, fiz o caimento, olha aqui, Pega colocou... água. Não, colocou a régua e colocou o nível em cima. Eu olhei assim e falei, não tem caimento, tá aqui, ó,
Tá zerado, não tem caimento. Tem sim, ainda ficou bravo comigo. Tem sim, eu fiz com caimento. Eu pego um balde. Sim. Vamos jogar água. Quando jogou a água empoçou no meu pé. Falei, não tem caimento e assim a gente não vai seguir. Aí eles tiveram que subir o nível Tem do que contrapiso. impor, Tem que assim, impor, a gente tem que gente. aprender a impor. Então, assim, a gente que é especialista na área, e tem experiência em alguns assuntos, lógico, vai falar pra mim de... vamos dar um exemplo, de cálculo estrutural. Eu tenho ideia. Mas eu vou não chamar sou as pessoas- especialista. Eu vou chamar o colega. Telefone. É isso aí. Anderson, telefone. É muito o que a gente falou, cada um no seu quadrado. Cada Isso um no seu aí, quadrado. É isso. Não adianta. Quando você tem problema ortopédico, você procura quem? Ortopedista. Exato. Você tem um problema de cabeça, você procura um neuro. Neurologista. Coração, Cardiologista. Por que com Isso. engenheiro é diferente, É. né? Qual a nossa diferença? É. Bom, gente, endocrinologia, paciente de diabetes, alguma coisa hormonal, endócrino. E assim vai. Então, a gente tem que parar com isso. gente, chegamos ao fim de mais um papo. Já? Já! Passa Falei que muito passa rápido, muito rápido, Robson. A rápido. gente sempre fala isso, né? Muito rápido. Voa, Nossa, voa. mas foi um papo excelente. Demais, Sensacional! E aí a gente sempre pede pro nosso convidado deixar uma mensagem aí para quem quer seguir nessa linha de ensaios, quer se tornar um bom profissional, por favor, gente. O Robson deu altas dicas aí, Altas mas dicas, reforça aí. mas Robson. deixa o seu recado final. Então, meninas, é estudar. Não tem para onde você... Não adianta você querer formou e saiu da faculdade, agora eu sou engenheiro, vou Que fazer achar que laudo. sabe tudo. É. Ou comprar esses cursos de laudo milagrosos, né? Pelo amor de Deus. Não, vou comprar uma câmera térmica, agora eu vou mexer com isso. Vou fazer termografia. Não. Tem que estudar. Todos os equipamentos que estão aqui em cima, a gente estuda. E todo mês eu estou num curso. Sou prova disso, gente. Fez um com a gente no mês passado, retrasado. Já vai fazer o de julho também, né? E o próximo com o Kirk e Aí, o Maurício também. Aí, tá vendo? Esse aqui, gente, o IDD tem que dar desconto exclusivo pra esse cara aqui. É Também VIP? acho. É além, VIP, IDD? além do... Dyer E e de o Luca. Luca. Olha. Gente, assim, não sei se vocês que têm acompanhado a gente aí nessa nossa jornada percebem qual é o recado final de quase todos os nossos convidados. Se capacitem. Se especializem. Se especializem, E estudem. assim, gente, hoje eu tô num nível que eu tenho alguns equipamentos, mas não comecei assim, eu comecei do zero. E você vai aprimorando. Vai evoluindo, E né? você vai evoluindo. E é isso que a gente faz, a gente consegue evoluir. Agora, se você ficar preso numa caixinha e acha que sabe tudo, não dá. É verdade. Exatamente. Expandir Concordo. conhecimento. A gente está numa fase que, assim, eu fiz pós com uma galera boa de implementação, patologia também. A gente abria muito isso. Cara, vamos bom, divulgar já achei que não ia falar nossas da coisas. patologia. Nossa turma. Nossa turma, né, Gi? Poxa. Entendeu? Então é isso. Ah, A gente então- tem que expandir e não ficar com aquela informação retida para você. Vamos divulgar. Verdade. Isso aí. Verdade. Isso aí. Acho que só compartilhando, né? Conhecimento, informação, Sim. que a gente vai melhorar o nosso setor, né? A gente Com tem nosso um meio. grupo da implementação, a gente direto mostra, solta uma coisa ou outra, tá ali debatendo o assunto, leva o assunto X, discute tal, debate. Isso é bom. Tem alguns colegas nossos que são excelentes, que já tiveram aqui, o Ednei, eu acho que o Solcine também. São tem, Cine. tem o Alexandre, os meninos, fora os outros, desculpem eu só falar dos dois, mas a gente fala muito. Isso é É muito Sobre. bom. E é aquela ideia, gente, você não sabe, procura quem sabe. É isso aí. Não é vergonha falar que você não sabe. Nem um pouco. Todos Muito nós bom. aprendemos todos os dias, Todos os né? dias. Todos os Isso dias. aí. Eu aprendi essas coisas, não foi só assim, foi buscando conhecimento com um, com o outro, fazendo cursos. Não é você querer achar curso de graça. Não. O curso pago, a pessoa envolveu o empenho dele, o conhecimento, para tá se dedicando a você. E não é qualquer cursinho, não. Procura pessoas que têm nome, tem nomes no Que tem uma mercado. experiência comprovada naquilo, né? Naquilo que É, ele faz. Exatamente. Ó, uma dica, pessoal, assista o canal das Engenheiras Notáveis, que tem vários profissionais de nome lá para vocês procurarem. Sim, com certeza. É, a mensagem do Robson fecha com chave de ouro. Aí, Com ó, tá vendo? certeza. Procure sempre especialista, né? Pra você Exatamente. aprender ou que nem tem o telefone de quem, De quem De sabe. quem de sabe. quem sabe. Essa frase do Anderson é a que a gente usa sempre. É. É chave, né? É chave.
É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio com muitas dicas de ouro, muitas informações. Robson, só temos a agradecer você ter topado, tá, esse tempo com a gente. A gente sabe que, né, tentamos várias vezes, encaixou ainda bem a agenda, né, que a gente estava contando aí os momentos para estar aqui com você. Só temos a agradecer e queria que você deixasse as suas redes sociais para o pessoal também te seguir, acompanhar um pouco do seu trabalho. Hoje eu agradeço vocês, meninas, assim, para mim é uma honra estar com vocês, assim, a gente já se conhece há muito tempo, então não é uma coisa da agora que surgiu, já tem uma estrada junto aí. E, assim, a rede social minha é a RS Engenharia Investigativa no Instagram, é que eu tenho só, a gente publica algumas coisinhas lá. E dúvidas, pode deixar recado, a gente roda o Brasil fazendo ensaios, trabalhos. Estamos à disposição de vocês. Isso aí. Se tiverem um problema que ninguém resolve, chama o Robson. Não. Chama o SAMU. Chama o SAMU. O SAMU da engenharia aqui, né? Eu também acho. Acho que a gente precisa investir nessa coisa aí. A gente tenta ajudar da melhor forma possível, contribuir, porque isso faz tudo de quê? De dedicação e estudo, como sempre é falado. Com certeza. Isso aí. Tem que estudar, não adianta. É isso aí. Gi, suas redes sociais? @engie.gisele.azevedo. Isso aí, pessoal. E não deixem de seguir as Engenheiras Notáveis. @Engenheiras Notáveis. Agradecemos o tempo de vocês, os nossos parceiros. Isso aí. Sigam nossos parceiros nas redes sociais também. A Procrio, a Soprema, a Soncine, a Imper Solutions e o IDD. Isso muito aí, obrigada pessoal. mais uma vez. Muito obrigada aos nossos parceiros, pessoal que segue a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.